Muito obrigado a todas as senhoras, líderes da Associação Pomba Branca, da Seite Onoia do Brasil, mulheres de Deus, feliz e honrado de estar aqui com as senhoras para falar um pouquinho sobre sonhos. Mas quais são os seus sonhos? E mais, que benefícios eles trarão à humanidade quando concretizados? E um pouco mais ainda, quais são os sonhos da sua federação, da sua associação local? Quais são os sonhos da sua regional, da Associação Pomba Branca, da Seite Onoia do Brasil? E quais são os sonhos das mulheres da sua cidade, do seu estado e do nosso Brasil? Eu não teria respostas para essas perguntas todas, mas posso afirmar a todas as senhoras líderes da Associação Pomba Branca que o sonho de todas as mulheres é viverem felizes ao lado de pessoas felizes. E durante esses 20 minutos, então, eu gostaria de estar aqui com as senhoras. Eu vou estar com as senhoras, falando sobre essa necessidade de não só sonharmos, não só da senhora sonhar, mas que os sonhos das senhoras libertem a felicidade que está habitada em cada mulher, para que elas então possam experimentarem essa grande alegria de terem nascidas como mulheres, serem mães, talvez uma grande parte, serem avós, uma grande parte, mas acima de tudo, por compreenderem que são filhas de Deus. Eu vou usar aqui o livro dos jovens, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seite Onoie. E aqui na página 29, no capítulo 1, diz aqui um capítulo chamado Idealize um Sonho, o seguinte: tudo que de valoroso existe, olha só, hein? Tudo que de valoroso existe no mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura. Tudo que de valoroso existe neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura. E eu achei isso fantástico e maravilhoso, saber disso. Que tudo que existe neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura. E o tema de agora é sonhos. Quais são os seus sonhos? Os irmãos Daijiro e Miyoshi Matsuda, como bem provável que todas as senhoras sabem, que sonharam, por exemplo, com uma academia de treinamento espiritual aqui no Brasil. E não é que nós temos hoje não só uma, mas 7. Sonharam em divulgar a Seite Onoie a todos os cantos deste Brasil. E não só isso, também para os irmãos dos países da América Latina. E não é que, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina hoje, já tem Seite Onoie instalada. Não é que lá no norte, o professor Masakazu Shimizu sonhou com uma academia, e não é que tem uma academia de treinamento espiritual lá no Pará. Quantas dezenas, centenas de líderes sonharam em ter uma associação local no bairro onde viviam, na cidade onde viviam, e hoje são milhares de associações locais espalhadas pelo Brasil. E a senhora faz parte de uma dessas. Outros sonharam com uma sede própria para a sua regional. Hoje são mais de 100 sedes próprias para as regionais. Sonharam com sedes próprias para a associação local. Hoje são centenas de sedes próprias, onde se tem uma associação local. E se tudo que de valoroso existe neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura, então só tem um caminho para termos coisas boas aqui. É antes ter sonhadoras, sonhadores. E eu desejo sinceramente estar diante de grandes líderes sonhadoras,
mas que sonhem o sonho de Deus, o sonho da humanidade, o sonho dessas mulheres que desejam viverem felizes ao lado de pessoas felizes. E para isso, talvez seja necessário nós levarmos o ensinamento da Citonei até essas pessoas. Talvez seja necessário a gente convidá-la para participar de um encontro virtual da Pomba Branca, por exemplo, levar uma revista da Citonei até essas pessoas, levar um livro, levar talvez um registro espiritual para que ela preencha para os seus antepassados como gratidão e assim por diante. Mas uma coisa a senhora sabe, nós sabemos, que o ensinamento da Seichonoye, quando a pessoa conhece e pratica, ela melhora em muito, mas muito, a vida dessa pessoa. Ela une pessoas, ela une famílias, ela acaba com intrigas, ela elimina ódio, rancor, essas coisas todas. E são essas coisas negativas, de uma certa forma, que têm afastado tantos casais, tantos pais e filhos e assim por diante. E mais uma vez, se tudo que de valoroso existe aqui neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura, então eu gostaria de convidar a senhora também a fazerem parte desse grupo de sonhadoras, que onde amanhã alguém pode dizer: se hoje eu sou feliz, foi graças àquela líder da Pomba Branca que um dia me convidou para participar de uma reunião. Se nós temos uma associação local aqui, é graças a essa líder da Associação Pomba Branca que um dia sonhou e realizou a fundação de uma associação local aqui na nossa cidade e assim por diante. Se eu estou feliz hoje, é porque um dia uma senhora me convidou para ir num seminário, numa das academias da Seichonoye. Um dia alguém me doou uma revista da Seichonoye, me doou um livro da Seichonoye. E quando assim nós começarmos a sonhar que em cada cidade tem um monte de pessoas com uma sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade, com um livro da Seichonoye, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, por exemplo, que tenha uma revista da Seichonoye em mãos, uma sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade na sua bolsa. E quando esse sonho então for concretizado, então este sonho da humanidade de viverem felizes de verdade começa a se realizar, começa a se concretizar, porque também essa é a vontade ou é o sonho de Deus. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Confúcio. Mas será que eu não sei para onde vou? Não sei. Tem hora que eu fico pensando, puxa vida, quais são os meus sonhos para com a Seichonoye, para com a humanidade? Nós estamos chegando já em 2030. E o que significa 2030? Mais 9 anos? Não. Centenário da Seichonoye aqui nesse mundo terreno. Começou em 1930. Em 2030 serão 100 anos. E quantas cidades do meu estado vai ter uma associação local da Seichonoye? Quantas pessoas estarão participando das nossas reuniões da minha associação local? Quantas pessoas estarão com uma revista Seichonoye nas mãos? Quantas ALs a mais sairão através da minha associação local, por exemplo? Se o meu sonho, por exemplo, como líder da minha associação local, é fazer com que mais 5, 10 cidades também tenham uma associação local, e a minha L vai ser como uma L mãe para todas essas novas cidades. E oxalá, se a minha L abrir uma nova cidade em cada ano, até 2030, nós teremos mais aí 9 ou 10 associações locais, 9 ou 10 cidades com Seichonoye, que ainda não tem uma sede da Seichonoye, não tem uma associação local da Seichonoye. Já pensou? Olha, eu tenho lá X cotistas na minha associação local. O meu sonho é que pelo menos tenha lá 1000 cotistas das revistas da Seichonoye na minha associação local. Se cada cotista tiver uma cota de 3 exemplares, são 3.000. 1.000, Enio? Você tá doido? Eu não estou analisando se eu estou doido ou não estou doido. Eu estou
estou analisando, né, o sonho dessas pessoas de serem felizes de verdade. E se eu me limitar para um sonho tão pequeno, eu vou estar, de uma certa forma, dificultando a realização ou a concretização do sonho de uma população gigante do país de ser feliz de verdade. Então eu gostaria de convidar a todas as senhoras a sonharem, mas sonharem para valer. Mas não que seja apenas um sonho seu, mas que seja um sonho de Deus, que seja um sonho da humanidade, que seja o sonho dessa população feminina que tanto anseiam por uma vida plena de felicidade ao lado de pessoas felizes. Então, por favor, minhas senhoras, sonhem grande, sonhem grande. Porque diz aqui, o fundador da Seitonê, professor Masaharu Taniguchi, no livro dos jovens, todos aqueles, aí eu levei, viu? Todos aqueles que vão se tornar líderes em qualquer novo empreendimento precisam ter a capacidade de sonhar. Todos aqueles que vão se tornar líderes em qualquer novo empreendimento precisam ter a capacidade de sonhar. Então, se eu sou líder, uma das coisas que eu tenho que fazer é sonhar. Porque se eu não sonhar, eu já não sou nem líder. Aí falou, meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Se um dia me chamaram de líder, me chamam de líder, mas eu não tenho sonhado. E quando alguém sonha, ainda eu coloco obstáculo, não, é muito difícil, não dá, está complicado, a época não é certa e assim por diante. Eu sei que as senhoras não pensam assim, mas tem pessoas que apresentam sonhos e alguém começa a colocar obstáculos, por exemplo. Mas até alguém colocar obstáculo não tem tanto problema se a pessoa está convicta da realização desse sonho. Mas eu gostaria então, por favor, minhas senhoras, sonhem, mas sonhem grande. Sonhem com o impossível, que nem diz o outro. Mas sonhem com esse Brasil feliz, com essa população de mais de 100 milhões de pessoas do sexo feminino felizes de verdade. Para isso, talvez, tenhamos que começar a fazer um trabalho, começando dentro da nossa casa, indo pela vizinhança, pelos parentes, pelos amigos, colegas de trabalho, pela própria população que participa das nossas atividades e se estendendo isso, dia após dia, para que então todas as pessoas do meu estado tenham pelo menos uma chuva de néctar da verdade na bolsa, nas mãos, ali no oratório e assim por diante. E diz mais aqui, o professor Masaharu Taniguchi, no livro dos jovens, na página 32. Para que o sonho ideado por vocês se torne realidade, é preciso que tenha uma decisão condizente ao sonho. Então, para que o sonho ideado por você, não importa qual seja ele, se torne realidade, é preciso que tenham a seguinte decisão: decido realizar isto. Se o sonho é pequeno, se o sonho é médio, se o sonho é grande, não importa. PMG tanto faz. O que vai fazer a diferença é a sua decisão de realizar ou deixar as coisas acontecerem. Então, decida hoje, por favor. Talvez já teve um sonho tão grande em tempos atrás. Então, decida hoje. Eu vou fazer com que, então, aquelas pessoas também conheçam a Seitonê. Assim que tiver a seminário na academia da Seitonê, eu vou levar uma caravana da minha L lá para a academia da Seitonê. Eu vou fazer com que os encontros virtuais da minha associação local tenham pessoas da minha cidade na quantidade de 50 a 100 pessoas, por exemplo. Eu vou começar uma reunião de vizinhança, mesmo que pelo WhatsApp, virtualmente, né? Hoje em dia, em novas localidades, novas cidades, novos bairros e assim por diante. Mas se for o caso de alguém também, decida hoje. Vou praticar a meditação Shinsokan todos os dias. Decida, eu vou ler ou reler a coleção A Verdade da Vida, novamente, até o final de 2022, juntamente com a coleção A Verdade. Eu vou ler os 130 livros, né, publicados pela Seitonê do Brasil no idioma português.
até o final de 2025, não sei, algo mais ou menos assim. E quando então a sua decisão ela for levada adiante através de uma fé, de uma convicção, de uma determinação, de ações, então a vida, não só a sua, mas das pessoas do teu meio e da população da sua cidade, do seu estado, começa a mudar. Porque dá para imaginar o benefício que acontece quando uma líder da Pomba Branca toma a decisão de iniciar uma nova associação local, por exemplo, numa nova cidade, que ainda não tem Seitonoye aqui no Brasil. Meu Deus do céu! E diz aqui então o professor Masaharu Taniguchi, depois da decisão, são necessárias uma coragem inquebrantável e uma perseverante e tenaz vontade de atingir a concretização total daquele objetivo. Olha só, além da decisão, né, é preciso, né, uma coragem inquebrantável e uma vontade tenaz de atingir os seus objetivos. Então, vou ter obstáculos? Talvez sim. Mas e daí? Para quem é filha de Deus, tem capacidade infinita. O que significa esse obstáculo? Só uma oportunidade de tirar de mim a capacidade que eu tenho. Então, lembre-se, minhas senhoras, por favor, que a maior perda da vida é o que morre dentro de você enquanto você vive. A maior perda da vida é o que morre dentro de você enquanto você vive. Então, aquilo que está vivo em você, de fazer o povo ser feliz, que nem diz o outro, de fazer a associação local crescer, de contribuir para que os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, pessoas de outra cidade, também pratiquem o ensinamento da Seitonoye. Não deixa isso morrer não, por favor. Realize. Precisa orar? Vou orar. Precisa fazer meditação Shinsokan? Vou praticar meditação Shinsokan. Precisa divulgar a revista? Eu vou arrumar o meio de divulgar a revista nesse momento, conforme manda, né, as orientações aí sanitárias. Não, vou fazer isso. Tem que pendurar a revista na árvore? Vou pendurar que nem diz o outro. Mas o que eu preciso é fazer com que o meu sonho não seja barrado por uma ou outra dificuldade. Talvez eu tenha que mudar um pouquinho as estratégias, mas até aí não tem problema nenhum. Se antes eu ia assim, agora eu vou assim. Mas que o meu sonho será realizado, será. E antes do dia que estava programado, porque essa também é a vontade de Deus. Olha o que diz aqui ainda o professor Masaharu Taniguchi. O que vai decidir se um sonho será simplesmente um devaneio ou um sonho que se concretizará é a existência ou não da decisão de agir, da coragem inquebrantável e da tenacidade para não interromper o esforço até que se atinja perfeitamente o alvo. Já pensou determinar para chegar num determinado local? Anda, por exemplo, 10.000 metros, esse local está a 10.050, só faltam 50 metros e a senhora para cansada e fala, não, já cansei, já andei muito, eu vou voltar para casa. Vai voltar de novo 10.000 metros, sendo que só falta só mais 50 para chegar no seu alvo, digamos assim, no seu sonho. Então, por que não andar mais um pouquinho? Talvez nesses 50 metros podemos chamar de um obstáculo, por exemplo. Mas não tem problema nenhum para quem está com Deus, e a senhora está sempre com Deus. Quem impedirá a senhora de realizar o seu sonho de chegar lá? Ninguém. Então, por favor, abrace os seus sonhos, viva conectado com eles 24 horas por dia, fica online o tempo todo com os seus sonhos, com Deus, com o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, com o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, né? Com o Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, com o nosso presidente doutrinário, professor Fumio Nishiyama, nosso diretor-presidente, José Adalto de Oliveira, que os sonhos deles também são sonhos de Deus, a vontade deles é a vontade de Deus.
E a vontade de cada uma das senhoras também é a vontade de toda a equipe central da Associação Pomba Branca da Seitione do Brasil, da sua regional, da sua associação local e assim por diante. De uma coisa é certa, Deus espera muito de cada uma das senhoras. E de uma coisa é certa, Deus está querendo fazer junto o que a senhora sonha. Sendo assim, então, permita que Ele faça, por favor. Eu diria, entre aspas, com todo respeito, não atrapalhe Deus. Deixa Ele se revelar e realizar as obras através dos sonhos, das ações, das decisões, da coragem de cada uma das senhoras. Deus abençoe. Muito obrigado.